Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Obrigado mais uma vez, amiga telespectadora, amigo telespectador, por estarem conosco em mais um episódio do programa Chaves do Paraíso, um programa que procura fazer esse diálogo, estabelecer esta ponte, este contato permanente de conversa sobre a religião islâmica, a religião que mais cresce no mundo. Nós temos cerca de 1/4 da humanidade já seguindo a religião islâmica. É importante conhecê-la, porque ela tem um aspecto espiritual, não é, muito importante, mas também, né, a sua expansão e o seu local no mundo hoje estabelece também relações geopolíticas, e é importante conhecê-las. Nós temos no calendário islâmico, por tradição, celebrar, não é, o nascimento e o martírio de grandes personalidades islâmicas. Nós seguimos aí a guia orientadora de Ahlul Bayt, alayhim as-salam, que a paz esteja com todos eles, todos os nossos imãs infalíveis. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um deles, né? Nós estamos no mês de Rabi al-Awwal, e nós vamos falar sobre o imã Sadiq, alayhi salam, que também estabeleceu pontos fundamentais para o entendimento e a propagação da religião islâmica. Trouxemos para falar sobre ele mais uma vez no nosso programa, nosso líder espiritual, o chefe da comunidade muçulmana na cidade de Curitiba, o Sheikh Muhammad Rida. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Ahlan wa sahlan, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Quais seriam então, Maulena, os aspectos fundamentais da personalidade do Imam Sadiq, alayhi salam, que nós poderíamos destacar no programa de hoje? Sim. Dia 17 do terceiro mês no calendário islâmico, para os historiadores, alguns, não para todos, alguns historiadores muçulmanos, é dia do nascimento do profeta Muhammad, e também para os xiitas é nascimento do sexto imã, né? No programa anterior falamos que dia 12 deste mês, também para historiadores dos irmãos sunitas, é dia do aniversário do nascimento do profeta Muhammad. Então, dia 12 a dia 15, né, se chama Semana da União Islâmica, que nós conversamos um pouquinho, ainda devemos, e conversamos nas outras oportunidades. Mas hoje que estamos falando sobre aniversário do nascimento do profeta Muhammad, e também Imam Sadiq alayhi salam, nós temos que destacar como foi este evento e qual foi a influência do universo este nascimento, tá? O nascimento do profeta Muhammad aconteceu no ano que se chama ano do elefante, o ano dos elefantes. Naquele ano aconteceu um evento que marcou este nome, né? Rei da época no território Iêmen, por motivos comerciais e espirituais, foi invadir Meca para destruir Kaaba. Isso tudo é antes do islamismo, é antes do nascimento do profeta Muhammad. É no ano do nascimento, na verdade. Invadiu e queria destruir, e tudo bem. Com o milagre de Deus, os pássaros foram e pegaram pedrinhas ou qualquer outra coisa, dependendo das interpretações do Alcorão. Nós temos um capítulo no Alcorão, capítulo do elefante, que fala sobre essa história. Um capítulo bem pequenininho, mas fala sobre essa história, que os passarinhos, pela ordem de Deus, foram e fizeram o exército que estavam assim invadindo a cidade com os elefantes, fizeram e colocaram as pedrinhas na cabeça do exército e dos elefantes, e conseguiram, né, salvar a casa sagrada, que apesar de na época era assim cheia de ídolos, e incrédulos estavam cuidando, mas era uma casa que existia nas épocas dos profetas, né?
e quem reformou foi o profeta Abraão, filho dele Ismael. Então, naquele ano, nasceu o profeta Muhammad. O profeta Muhammad tem pai com o nome de Abdullah ou Abdallah. No Brasil também existe muito pessoas com este nome. Abdallah significa servo de Deus, servo de Allah, né? Mas é um nome que foi nome do pai do profeta Muhammad, e mãe do profeta Muhammad era Amina, ou Amina também. Este nome também é um nome bem escolhido para as mulheres, meninas no Islã, até convertidas, usam este nome, Amina, como mãe do profeta Muhammad. Abdullah era irmão de Abu Talib. Abu Talib, quem conhece a nossa mesquita Imam Ali Ibn Abi Talib. Imam é título dele, já explicamos. Ali é nome dele. Ibn significa filho. Abu Talib é nome do pai. Abu Talib é irmão de Abdullah, né? E eles são filhos de avó do profeta Muhammad, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib na época era dono da chave de Kaaba. Esse título era um título que até continua hoje em dia, né? Até continua hoje em dia que tem dono de chave de Kaaba. Então, tribo do profeta Muhammad, que por séculos foram donos de chave de Kaaba, Quraishitas ou Al-Quraish, que é a tribo do profeta Muhammad, não foram uma tribo assim como outras. Uma tribo importante, famosa na cidade. Então, o nascimento do profeta Muhammad dentro dessa tribo, né, já é muito significativo, porque é um seguro para o profeta Muhammad. Depois a gente na história vê que não conseguiram matar e perseguir muito o profeta Muhammad por isso, porque tinha apoio da tribo, mesmo sendo os maiores inimigos do profeta Muhammad, sendo na mesma tribo, né? Mas mesmo assim tinha os apoios, tá? Então, dia 17 de Rabiul Awwal, nasceu o profeta Muhammad. E isso foi no ano 570 depois de Cristo, né, que o profeta Muhammad nasceu. Nasceu nesta família, mas quando ele nasceu, perdeu seu pai. Ele nasceu já órfão, né? E como a história diz, quando ele tinha 6 anos de idade, perdeu a mãe, né? Daí ele continuou órfão. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, sua família purificada, por futuramente ter uma missão grande, enorme na história, ele não foi estudar, ele não tinha professor, né? Como nós falamos, ele foi iletrado, não sabia escrever, nem sabia ler, né? Ou as interpretações diferentes, mas dizem isso, o mais famoso é isso. Na adolescência, ele trabalhou como pastor, né? Que é trabalho de maioria dos profetas. Ou pelo menos um tempo fizeram isso, ou era trabalho oficial deles. Chegou a juventude, ele fazia comércio. Ele ganhou um título bem importante. Muhammad o Confiável. Muhammad al-Amin,
o confiável. Isso é muito importante, que saber que um profeta, antes de receber missão profética, já tem esse título, já é conhecido como confiável, já o povo sabe que ele não é um jovem que procura pecado, né? É interessante, nós nunca vemos na história dos profetas que, especialmente na história do profeta Muhammad, que os descrentes, incrédulos, utilizassem o argumento de que, como você é profeta, nós te conhecemos, você era um pecador. Nunca temos isso contra os profetas. No Islã, vocês sabem, nós acreditamos que os profetas são infalíveis. E tem que ser infalível. Então, se uma pessoa é pecadora antes da profecia, daí quando fala que eu sou profeta, Deus me escolheu como um profeta, se fosse um pecador, as pessoas vão dizer, vão usar esse argumento. Como você virou profeta? Agora eu volto para o nascimento do profeta Muhammad. Este nascimento e este evento entre os muçulmanos é muito importante, né? Apesar de tem escolas agora no Islã que acham celebrar o nascimento do profeta Muhammad, aniversário do nascimento do profeta Muhammad, ou qualquer aniversário, eles acham que é uma inovação na religião, que inventação na religião, eles acham, tem grupos que acham assim, mas a maioria dos muçulmanos celebram o nascimento do profeta Muhammad sem problema. O argumento que diz que o profeta Muhammad nunca celebrou o seu aniversário, nós não temos na história, então não podemos fazer, é um argumento inaceitável, porque nem todas as coisas que o profeta não fez ou fez, o que ele fez, claro, ele é infalível, temos que seguir. Mas argumento que o profeta nunca fez aniversário, então nós não podemos fazer, ou se fazer inovação, inventação, é uma coisa que vocês estão inventando. Essa é uma invenção. Essa é uma invenção. Nós aproveitamos essa oportunidade de lembrar, né, as características, qualidades do profeta Muhammad, falar sobre o Islã. Isso tem todo benefício. Apresentar o nosso profeta para o povo, para os nossos filhos, para nossas gerações, para nossos amigos ao redor. Então, é uma oportunidade que podemos aproveitar, por que não? Só argumentando que não existe, o profeta não fez aniversário para si, então nós não podemos fazer. Isso é um argumento inaceitável, é uma inovação. É por isso que estou dizendo, a maioria dos muçulmanos celebram esse dia e tem celebrações enormes, com doces diferentes, maravilhoso, né? É muito importante, quem quiser ver. Vou falar uma coisa para telespectadores, é interessante. Vocês podem pesquisar o primeiro nome no mundo. Primeiro nome escolhido por quantidade, homens, né? Em quantidade no mundo é Muhammad. Inclusive explicando aqui para os nossos irmãos e irmãs brasileiros que estão assistindo, que a pronúncia correta do nome do profeta Muhammad é Muhammad. Maomé, a pronúncia em português, né? Que não tem problema, mas se usar para um muçulmano não brasileiro, não vai entender do que você está falando, de quem você está falando. Então, Muhammad, que é nome escolhido e nome, a pronúncia correta. Daí, até nos países não islâmicos, é interessante, na Irlanda, no ano, acho que 2022, este nome foi o primeiro nome do país. E se nós somarmos, Sheikh, ao nome Muhammad, as variantes, Ahmad, Mustafa, Mahmoud, Qasim. Então, aí, né? a quantidade
se você Se considerar multiplica. outros apelidos do profeta Muhammad, outros nomes ainda, só consideramos Muhammad, né? Então você vai ver que primeiro nome escolhido por homens no mundo. Isso mostra o amor que os muçulmanos têm, né? Eu vi tava numa mesa redonda, eu vi um amigo, até a gente se tornou amigo, era representante de budismo, eu acho. O nome dele era Muhammad. Eu conheço ele. Eu falei para ele, você sabia que seu nome é nome do profeta? Sabia que nem sabia. Mas veja, parece que ascendentes eram muçulmanos e colocaram este nome, né? Tá, só estou dizendo o amor que os muçulmanos têm. Você vai nas famílias muçulmanas, na mesma família tem 2, 3 filhos com o nome Muhammad. O meu nome é Muhammad Reda, né? O meu nome é composto. Por que é composto? Porque eu tenho um irmão que o nome dele é Muhammad, né? E para diferenciar, nós temos o nome Muhammad Reda, que quem assistiu aos nossos programas, eu acho que um dos programas desse mês a gente falou sobre Imam Reda. Imam Reda, que o meu segundo nome é Reda, Muhammad Reda, né? Composto. Muhammad é o nome do profeta e Reda é o nome do 8º descendente do profeta. O nome era Ali, né? Ali ibn Musa al-Reda. Isso. Tá, então o título dele, apelido dele, Reda. Então, o meu irmão tem Muhammad Baqir, que é Muhammad, e Baqir é o nome do 5º descendente do profeta Muhammad. Tá, então famílias dos muçulmanos amam o profeta Muhammad, gostam dele e colocam estes nomes para os seus filhos. O nascimento do profeta Muhammad sempre é uma oportunidade para lembrar a história dele. Eu convido, tem um livro lançado pela editora Ar-Risala, né? É sobre o profeta Muhammad, que o nome do livro também é Muhammad, né? Vocês podem ver em português, é um livro que explica a biografia do profeta Muhammad, podem estudar, né? Até site Ar-Risala vocês podem ir para quem não quer ler um livro, quer ler um artigo, tem também muitos conhecimentos, vídeos também nesse site confiável, vocês podem ver. Então, isso sobre profeta Muhammad, né? Para não perder tempo, né? E falar sobre Imam Sadiq alayhi salam também. O 6º Imam Sadiq alayhi salam, também nasceu em Medina. 6º Imam significa o 6º descendente depois do profeta Muhammad. Nos anos 80 Hijrita, o profeta faleceu no ano 11, o Imam Sadiq está nos anos 80, 83 eu acho. Daí, ele nasceu, o que eu falo importante? O profeta Muhammad fez a sua missão, estabeleceu a religião, não deixou orientação, claro. Escolheu os imãs. Foi para frente. Quem assiste esse programa é importante, vai ter a conexão de programas que nós fizemos sobre imãs para entender o que é imã, o termo imã. Os imãs, como os profetas, já a ideia vocês sabem, já expliquei várias vezes nesse programa, Chaves do Paraíso, que os profetas e a linhagem de orientação têm a mesma missão. Todos eles completam, né, uma parte. E cada um, dependendo da situação da época, faz a sua missão com os meios diferentes. Então, um deles tem que governar. Outro tem que juntar os companheiros no arco e levar. Outro
tem que fazer aquilo, outro. Cada um tem uma missão, dependendo da situação da época. Os imames também, mesma coisa. O Imam Ali fez uma coisa. Imam Hassan fez um acordo de paz. Imam Hussein se levantou, se sacrificou. A ideia, nem que ideia, nossa crença é isso. Que, por exemplo, se Imam Hassan fosse no lugar do Imam Hussein, faria a mesma coisa. Se o Imam Hussein fosse no lugar do Imam Hassan, faria a mesma coisa. Tá. Uma vez eu falei sobre, se eu pronunciar errado, me corrige. Omeidas e Abássidas. Omíadas. Isso. E Abássidas, né? Omíadas. Omíadas são quem? Muawiyah, o filho dele Yazid, né? Que são de Bani Umayya, em árabe é Amawiya ou Amawi, né? Ou Umawi, e veio em português, ficou Omíada. O Bani al-Abbas, ou Abbasiyun, né? Os califas que assumiam o posse em nome de Abbas, tio do profeta. Vocês lembram que eu falei Abdullah e Abu Talib são irmãos? Outro irmão é quem? Abbas. Né? Tem outros irmãos também. Depois vocês vão conhecer mais. Porque eu não quero acumular muitos nomes, né? Que são ainda estranhos esses nomes para o telespectador. Então, pouco a pouco aprender melhor, né? Então, eles vieram depois de Yazid. Como eu fiz essa pergunta, falei uma vez, vou falar, ainda outras vezes tem que repetir para todo mundo perceber como abássidas conseguiram pegar o poder. Eles chegaram, falaram que vocês mataram o nosso primo e nós queremos nos vingar. Em nome do Imam Hussein, a vingança do sangue do Imam Hussein, pegaram o poder. Eles até vestiam roupas pretas para mostrar que somos no luto. Né? Tá. Hipocrisia. Porque eles mesmos assumiram o poder e mataram mais que Omíadas. Né? Então, nós temos Imam Hussein, né? Falei Imam Sadiq é sexto imam. Então, Imam Hussein é terceiro. Nós temos Imam Sajjad, Imam Baqir e Imam Sadiq. Imam Sadiq, quando chegou, Imam Baqir e Imam Sadiq também, os dois. Na época deles, estava nessa mudança. Mudança de Umayyadas para Abássidas. Então, enquanto os inimigos estavam extraídos em poder, estes dois imãs conseguiram ensinar muitas coisas para seguidores dos Ahlul. Por quê? Porque tinham mais oportunidade. E o Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, seria importante dizer, Maulena, ele não só estabelece muitos dos fundamentos da escola Ja'farita, ou xiita. A escola Ja'farita tem esse nome por causa dele. Isso, chegamos aqui. Mas foi o professor dos grandes mestres da escola sunita. Exatamente. Se pudesse abordar essa questão. Sim. É um ponto importante. Daí ele ganhou essa oportunidade. Vocês estudarem os livros, fontes da tradição xiita, maioria das narrações, a hadith, os ditos, tradições religiosas no xiismo vem nesses dois imãs, Imam Baqir e especialmente Imam Sadiq, que tinha ainda mais oportunidade do que pai. Daí ele conseguiu, né, educar muitos alunos, que dizem, durante a vida dele, ele tinha mais que 4.000 alunos, né? Entre eles,
4 fundadores das escolas islâmicas sunitas, né? Que escolas islâmicas sunitas, quem sabe, Malikita, Shafiita, Hanbalita e Hanafita, né? Que são nomes também, Malik, Shafi'i, Hanafi e Hanbal, Ahmad ibn Hanbal. Eles foram alunos do Imam Sadiq alayhi salam, né? Então, que o xiismo é criado, que não sei, veio depois, criaram, não existia, não sei, essas coisas já está escondido. Ainda, além destes, nós temos outros alunos que eu destacar para o telespectador, que o programa também está acabando, o nosso tempo, que é importante. Às vezes eu só tento deixar um nome para você pesquisar. Nós temos, por exemplo, Jabir ibn Hayyan. É conhecido aqui no Ocidente como Geber. Aqui em português se chama Geber. Quem quiser pesquisar, Geber é conhecido como pai da alquimia. Alquimia, isso. E por consequência da química, da ciência química. Isso, química. É interessante para o telespectador, telespectadora, saber que a alquimia, a palavra alquimia é árabe. Alquimia. Alquimia. A ele, em árabe, funciona como artigo definido na palavra. A ele. Então, a álgebra também é uma ciência que os muçulmanos descobriram. Mas a alquimia, que agora é nosso tema, esse Jabir é aluno do Imam Sadiq. E o conhecimento pegou de quem? Do Imam Sadiq. O que quero dizer? Os imames, como no programa eu já indiquei, não são só pessoas espirituais num canto. São líderes absolutos em todos os aspectos e nas todas as ciências. Eles têm conhecimento divino, não é só regras da religião, que claro que é, e é um ponto que mais nós precisamos, porque a alquimia e outras ciências são ciências que não são criados por ser humano, são descobertos. Todas as ciências que nós falamos hoje, que o ser humano alcançou, não é ciência que o ser humano criou. O ser humano só descobre. Já existe. Podemos fazer um programa especial apenas sobre isso, não é, Maulana? Falar ainda de Ibn Sina. Avicenna, sim. Al-Khwarizmi. Né? Hoje fala-se muito dos algoritmos na internet, né? Os fundamentos dos algoritmos, quem foi que estabeleceu, estudou, desenvolveu Al-Khwarizmi. Então são muitas as contribuições realmente dos cientistas, dos filósofos, dos estudiosos. Sim. E hoje no programa nós celebramos a memória e a obra do Imam Ja'far as-Sadiq, alayhi salam, que a paz esteja com ele. Agradecemos a sua presença mais uma vez, Sheikh. Infelizmente estamos chegando ao final, né? Mas fazemos um convite para que você esteja conosco então no nosso programa para conhecer melhor, né, todas essas curiosidades, informações maravilhosas sobre a religião islâmica. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco.